Você é empreendedor? É gestor? É um líder? É sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo. Por quê? Um lojista tem um grande desafio. Ele tem que ter 3 excelentes características para poder ter mais chance de sucesso. Não basta só ser empresário, tem que ser empreendedor, tem que ser gestor e tem que ser líder. Aí, vamos lá ver a diferença entre essas 3 atividades, essas 3 funções. Claro que ninguém consegue ser muito bom nas 3, mas vamos lá. O empreendedor é aquele empresário visionário, que enxerga o futuro, que transforma seus sonhos em metas, que arrisca, claro, corre riscos calculados, que ele tem até muitas vezes o desejo de transformar coisas. Ele quer realizar. Esse é o empreendedor. E o gestor? O gestor é aquele que vai ser o maestro. Ele tem que trabalhar a operação da loja. E o que acontece? Se o lojista não for um bom gestor, a sugestão é que ele tenha um bom gerente. E como é que fica a parte da liderança? Que é o que mais nós vamos falar nesse vídeo. Se esse lojista for empreendedor, gestor e líder, as chances de sucesso são altíssimas. Agora, para ser líder, ele precisa inspirar a equipe, precisa gerar confiança nos seus funcionários, ele precisa dar exemplos, porque muito mais do que palavras ou coisas escritas, são os exemplos que movem as pessoas. E não adianta o lojista pensar que vai falar coisas se ele não der o exemplo, porque ele vai estar o tempo todo sendo observado pela equipe. Agora, é um desafio grande. Empreendedor, gestor e líder. Vamos falar mais só sobre o líder. O líder precisa ter carisma, precisa gerar confiança na sua equipe. Ele precisa fazer com que seus funcionários acreditem nele. Então, esse é o desafio. Como ser um bom líder? Como orientar a equipe? Bom, a primeira coisa que ele precisa, ele tem que ser acessível, ele tem que ser humilde e ele tem que ter foco nas pessoas, conversar, ouvir. Um líder precisa ouvir muito, porque quando você ouve a sua equipe, você consegue identificar o que é necessário para cada um dos funcionários. E existe até um equívoco, um erro, quando um empreendedor, um empresário fala assim, mas eu trato todo mundo igual. Não podemos tratar os diferentes de forma igual. Diferentes têm que ser tratados de forma diferente. Então, o desafio de ser líder é identificar como é que funciona a cabeça, né? O modelo mental de cada funcionário. E a partir daí, você vai trabalhar dessa forma. Tem profissional que se motiva só com salário. Outro se motiva com reconhecimento público, principalmente. Outro se motiva quando ele está estudando, quando está fazendo um curso. Outro se motiva com uma promoção. Muitas vezes é só o nome do cargo que muda. E a diferença de salário é até pouca. Mas cada pessoa é diferente. E essa é uma tarefa do lojista que é líder. Identificar essas diferenças individuais de cada vendedor da sua equipe. Bom,
comportamento mais adequado para um lojista líder? Primeiro, ele vai ter que aprender a se comunicar, sempre de maneira muito clara, objetiva, para que não haja dúvidas. Então, a comunicação é algo que o lojista precisa aprender a se comunicar, seja de forma escrita e principalmente falando. Até porque normalmente as lojas, só quando se tem uma rede de lojas muito grande, é que você pode fazer comunicados por escrito, mas você tem reuniões com os gerentes. Agora, quem tem uma loja menor tem que falar diretamente com a sua equipe. Então, a comunicação tem que ser com clareza. A partir daí, que ele passou a identificar cada um pela maneira, quais são os seus anseios, ele precisa dar treinamento. O treinamento, crescer numa carreira, é algo de motivação para muita gente. Às vezes as pessoas pensam, não, funcionário só quer salário. Não, a maioria das pesquisas mostram que o salário, dependendo da pesquisa, é quarto, quinto lugar que fica. E você sabe, eu vi uma pesquisa interessante, que foi feita nos Estados Unidos, mas se confirmou aqui no Brasil, qual é o item que mais gera felicidade num funcionário? Tinha vários, né? Primeiro, ser tratado de forma legal. Segundo, ter seu melhor amigo trabalhando na mesma empresa. Mas um item que é essencial e básico é ele saber o que a empresa espera dele. Olha que coisa interessante. Por isso, quando você recrutar e contratar um vendedor, é importante que você, ou seu gerente, ou se a empresa for grande, o seu pessoal de recursos humanos, gestão de pessoas, converse bastante com esse vendedor, faça um micro estágio para que ele conheça como funciona o seu negócio e ele saiba todos os conceitos, princípios, valores. Por quê? E você precisa dizer, olha, você vai trabalhar tanto tempo com fulano para aprender tal coisa, a partir de dia tal você vai começar a vender direto, suas metas são essas. E você vai ter metas crescendo gradativamente. Isso vai deixá-lo mais tranquilo, porque ele vai saber o que realmente a empresa espera dele. Uma vez eu estava falando para um grupo de empresários, lojistas, e um desses profissionais, empreendedores que estavam lá, me perguntou, mas Lucas, quais são realmente as vantagens de eu ser líder na empresa? Não basta eu só ser empresário? Aí eu falei aquilo que eu comecei aqui no vídeo. Olha, não basta ser empresário. Você tem que ser empreendedor, ter a visão, ser gestor, saber operar a loja e ser o líder. Por quê? Quando você é líder, você vai ter uma equipe muito mais engajada. Essa equipe mais engajada vai vender mais, porque ela vai estar mais motivada. Ela sabe que pode contar com você no momento que estiver precisando. E algo extremamente importante, como eles vão vender mais e vão zelar mais para o seu negócio, o seu lucro vai ser maior. Então existem vários benefícios que você, lojista, pode ter quando se torna, mais do que um empresário, se torna um líder da sua equipe. Algumas coisas que a equipe leva muito em conta em relação ao lojista é quando o lojista explica as metas da empresa. Porque através dessas metas de faturamento, de muitas vezes de lucratividade, normalmente é de vendas. Ele explica
como definiu aquela meta e como vai ser a cota de vendas para cada um. E é aquela velha brincadeira dizendo que uma meta tem que ser SMART. SMART é uma palavra em inglês que significa esperto. A sigla é S, a meta tem que ser específica. O M tem que ser mensurável, poder medir. O A tem que ser uma meta que seja alcançável. Não vai poder colocar uma meta extremamente alta que o vendedor não alcance. O R tem que ser relevante. E o T é temporal. Então, o que seria uma meta SMART para um vendedor? Olha, nesse mês tal, a sua meta mensal é de vender X reais ao longo do mês, que dividido nas 4 semanas dá uma média de tanto por semana, ou dividido por dias dá tanto por dia. E se isso acontecer, além do seu salário, você vai ganhar comissão tal, e se passar de tanto, você vai ter um bônus de Y. Essa é uma meta SMART, ou seja, o vendedor vai saber exatamente o que vai acontecer. Isso tem que ficar claro para ele. Porque quando a equipe sabe exatamente o que a empresa espera, é muito mais fácil trabalhar. É muito mais fácil engajar essa equipe. E esse é o grande desafio do lojista. Uma coisa interessante que a equipe sempre pede é saber como é que a empresa está enxergando o seu desempenho. Por isso, se você tiver uma meta bem definida, você pode dar um feedback. O que é um feedback? É uma conversa específica, em particular com cada funcionário, onde você avalia o desempenho, fala das coisas boas que ele está fazendo, das metas que ele atingiu. É sempre bom que esse elogio seja não só no privado, mas seja em público também, e fale de maneira clara, bem profissional, até com carinho, do que ele não está atingindo. Com isso, ele vai poder melhorar bastante. O feedback tem que vir depois que você dá uma meta SMART. E eu encerraria esse vídeo agora aqui, relembrando alguns pontos. E eu até sugiro que você leia um livro chamado O Monge e o Executivo. É um livro do James Hunt, muito famoso no Brasil. Tem 2 livros. É o Monge Executivo e ele escreveu um que é quase o complemento do Monge Executivo, que é o Líder Servidor. É um livro muito interessante que mostra uma maneira diferenciada de ser um líder. Mostra que um líder tem que servir as pessoas. Quem quer ser servido é o chefe tradicional que acabou. Agora, um líder verdadeiro, ele serve a sua equipe. Ele está sempre próximo, dando apoio, orientando. Que tal você ser um lojista líder? Se você gostou desse vídeo e acha que ele pode lhe ajudar, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho, faça comentários que eu vou responder para você.